Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? Vamos, nesse início de noite, bater um papo, vamos falar algumas coisas importantes que estão acontecendo no nosso país, para a gente fazer uma análise, né? A proposta dessas nossas lives é justamente isso, para que você se mantenha informado pela verdade, né? E que você consiga ver o outro lado, além do massacre da informação, das fake news produzidas pela imprensa, pela extrema imprensa, não é? E que muitas vezes bombardeia a sua cabeça e você diz, será que Bolsonaro fez isso mesmo? Será que Bolsonaro errou mesmo? Será que o que estão falando de Bolsonaro não é verdade? Será que o governo não fez isso de errado? Sabe? E aí há uma lavagem cerebral o tempo todo. Então a proposta aqui dessa live é te explicar o outro lado da moeda, para que você tenha argumentos para dizer para aqueles que fazem oposição ao presidente da República, ok? Vamos começar então? Já agradecendo quem vai compartilhar, muito obrigado. Aliás, antes de eu começar, eu queria pedir que, se você pudesse me ajudar, eu estou tendo alguns problemas com alguns vídeos que eu estou publicando, algumas postagens, algumas falas pelas redes sociais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando tudo no meu canal de YouTube. Então, se você puder, depois dessa live, ir lá no meu canal e aí você se inscrever lá no canal, eu agradeço, tá certo? Estou tentando aqui me lembrar o nome do canal, me deu um branco aqui agora. Ou é Ottoni de Paula, né? Ou é Ottoni, deputado federal, coisa assim. Enfim, você vai achar lá o meu canal, tá bom? Lá no YouTube. Muito bem, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Primeiro assunto, falar sobre a responsabilização do presidente Bolsonaro no aumento de mortos pelo Covid, né? A imprensa tenta responsabilizar o presidente Bolsonaro e o acusa de que está acontecendo aumento de morte pelo Covid e a responsabilidade seria do presidente, que excita a população a não estar de quarentena, a não fazer a quarentena, a não estar no isolamento social e de participar das manifestações, segundo eles, antidemocráticas. Vamos lá, qual é a verdade dessa história toda? Vamos lá. Pessoal, o vírus é real? É real. A pandemia existe? Existe. Ela está matando pessoas? Está matando pessoas. É preciso que você se proteja? Sim. Use máscaras? Sim. Álcool em gel? Sim. Que você não saia de casa sem uma motivação importante? Sim. Que você respeite o isolamento social? Sim. Tudo isso é verdade. Agora, o povo viu a imprensa criando um pânico sobre o Covid, sobre o coronavírus, ao invés de falar a verdade para a população. O povo viu a imprensa tentando comparar Itália, Espanha, Alemanha, a realidade de lá de fora com a realidade do Brasil para criar pânico. O povo viu governadores tentando usar do Covid para fazer política, para tentar tirar um presidente honesto do poder. O povo viu governadores e prefeitos se unirem numa roubalheira geral, superfaturando contratos emergenciais. O povo viu tudo isso acontecer. E o que houve quando o povo viu tudo isso?
Isso tudo começou a gerar descrédito na população. E por mais que a imprensa dissesse, fique em casa, ou se proteja, o povo começou a se cansar e não dar mais crédito ao que a imprensa falava e não dar mais crédito ao que os governadores diziam. Aconteceu que esta falta de crédito da imprensa e dos governadores, por tentarem manipular esta situação caótica que nós estamos vivendo, fez com que a população desse as costas e gradativamente voltasse como se nós pudéssemos estar tendo uma vida normal. Por isso, o nível de isolamento social está caindo. E isso não é bom. Não é bom mesmo. Não é bom que o nível de isolamento social caia tão drasticamente. Mas está caindo por quê? Porque o presidente Bolsonaro está excitando a população a ir para as ruas? Não, ele nunca fez isso. Porque o presidente Bolsonaro está dando um mau exemplo? Não, ele nunca fez isso e eu vou explicar. Na verdade, o que está acontecendo é a falta de crédito da imprensa e dos políticos. Sim, ao longo deste tempo, em que eles vieram manipulando as informações, inclusive fabricando óbitos falsos de Covid, fez com que a população perdesse o crédito com eles. E perdendo o crédito, o povo começou a ir para a rua. Aí alguém diz, mas o presidente Bolsonaro está errado quando ele vai abraçar o povo no meio da rua ou no meio dessas manifestações populares. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso que eu considero ser muitíssimo importante. Se a população entender que o STF, o Congresso Nacional, se a população entender que os políticos, que os governadores, se a população entender que a imprensa é um mal menor do que o Covid, menor do que o coronavírus, a população vai para as ruas sem medo protestar. E por quê? Porque a população entende que o coronavírus vai matar algumas pessoas, mas existe um vírus pior do que o coronavírus e que nós precisamos combater hoje no Brasil, que é o vírus da corrupção, que é o vírus do mecanismo que está tentando destruir a nossa nação e destruir ou destituir da presidência da República um presidente honesto. Então, esta soma de coisas faz com que a população tenha mais receio do STF, do Congresso Nacional e da imprensa do que do próprio vírus. Então, ela vendo o perigo eminente do mecanismo conseguir tirar o presidente da República do poder, o que ela faz? Ela vai para as ruas. Ela vai para as ruas e se expõe. Claro que se expõe. Nessa manifestação popular, democrática, que houve a favor do presidente Bolsonaro, eu lhe pergunto, ali não era uma situação perigosa? Claro! Não era uma situação perigosa de contágio? Claro que era! Bastaria uma única pessoa ali estar contaminada para contaminar quem estivesse ao redor. Mas a população hoje, ela está tão descrente, ela está tão estarrecida com o que eles estão fazendo, com o que o mecanismo está fazendo, com o que a manipulação da imprensa está fazendo, que a população está preferindo correr o risco. Olha que absurdo! Correr o risco do contágio, mas não deixar a única oportunidade que nós temos de virar o jogo desse país passar. Eu já ouvi uma senhora, uma mãe, já com seus 50 e poucos anos, e ela disse, deputado, eu fui lá em Brasília abraçar e apoiar o presidente da República, mesmo com medo
do coronavírus, mas eu fui pelo amanhã dos meus netos. Eu fui pelo futuro dos meus filhos. Eu fui porque entre eu me arriscar e proteger o amanhã deles, eu preferi proteger o amanhã deles. Mas a imprensa prefere chamar este movimento de movimento antidemocrático. Sim, Dória chamou esse movimento de milicianos. Agora, por que eles tentam desqualificar o movimento democrático do povo indo para as ruas? Porque se eles não fizerem isso, Bolsonaro vai ficar cada vez mais forte. E aí está a razão da esquerda se unir com o centrão e personagens da política aparentemente tão antagonista como Janaína Pascoal, Freixo, baterem um papo como se fossem velhos amigos. Que fenômeno é esse que está unindo a toda a classe política contra Bolsonaro? Que fenômeno é esse que está unindo boa parte da imprensa contra o presidente Bolsonaro? É simples, meus amigos. É que Bolsonaro é um fenômeno que precisa ser controlado. Derrubou Mandetta. Aí todo mundo disse, acabou o governo Bolsonaro. Derrubou Moro. Moro saiu do governo. Quando Moro sai do governo, todo mundo diz, acabou o presidente Bolsonaro. E cada vez que essas coisas acontecem, um fenômeno acontece. Bolsonaro sai cada vez mais fortalecido. Vocês entendem? Entendem que quando o PT está no governo, mesmo aqueles que fazem oposição, eles vão comer um pouquinho ali daquela migalha, daqui a pouquinho troca. Aí a esquerda vai para essa oposição e aí a que nós conhecíamos como direita, não é? Porque nós até pouco tempo chamávamos o PSDB de direita, não é? Aí parece que eles são inimigos, mas não são, estão ali, tudo ali no mesmo jogo. Quando o Bolsonaro chega no poder, ele quebra com esse ciclo. Quebra com esse ciclo, fazendo com que todos sentem à mesa e digam, olha, precisamos nos unir contra esse cara. Por quê? Porque daqui a pouco esse cara se transforma num fenômeno tão grande, que ele vai ser maior que qualquer um dos nossos partidos. Que ele será maior do que o próprio sistema. E o mecanismo, que é esse sistema corrupto que controla a República, não pode deixar Bolsonaro crescer da forma que ele está crescendo. Você está entendendo? Então eles tentam desqualificar essas manifestações. Eles tentam dizer que são manifestações antidemocráticas e que o presidente apoia manifestações antidemocráticas. Eu quero que alguém publique na rede social um depoimento de Bolsonaro falando contra o STF. Um depoimento de Bolsonaro falando contra o Congresso Nacional depois que se tornou presidente da República. Um depoimento de Bolsonaro, uma fala de Bolsonaro excitando o povo contra as instituições. Não há. Ninguém respeitou mais as instituições do que Bolsonaro. Sabe o que é respeitar as instituições? É não interferir, por exemplo, na escolha e na decisão dos congressistas, inclusive na escolha de quem seria, ou quem será, ou quem foi o último presidente da casa. Eu repito, Rodrigo Maia só se tornou presidente da Câmara porque o presidente Bolsonaro resolveu não se meter. Ele entendeu que o parlamento deveria ser livre para fazer as suas escolhas. Por isso é que Rodrigo Maia é o presidente e por isso que Alcolumbre é o presidente do Senado Federal e Rodrigo Maia da Câmara. Ninguém respeitou mais o STF do que o presidente Bolsonaro. Esse absurdo de decisões monocráticas de ministros do STF, atropelando as prerrogativas do presidente da República.
E o presidente, para não conflitar os poderes, se submete à decisão monocrática de um único ministro do STF, que acorda um belo dia e diz: vou questionar o presidente e impedir que ele exerça o seu direito fundamental como presidente da nação. E pronto, acabou. O mesmo Alexandre de Moraes, que tornou nula a nomeação de Ramagem, está agora dando algumas horas, 48 horas se eu não me engano, para que o presidente Bolsonaro, veja só que absurdo, diga por que Ramagem voltou para a BIM. Ramagem era da BIM, diretor da BIM, chefe da BIM, saiu porque seria o diretor da Polícia Federal. Um único ministro se mete na prerrogativa do presidente, o que não acontecia na República, ok? Ele se mete, o presidente ok, acata. Agora o presidente faz esse mesmo Ramagem, esse mesmo policial federal voltar para a BIM, e agora o ministro Alexandre de Moraes está questionando por que ele voltou para a BIM. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. O presidente Bolsonaro decide uma questão política que é a não permissão da permanência de embaixadores da Venezuela aqui no Brasil, porque nós não reconhecemos o governo de Maduro. Aí vem o Barroso, o ministro Barroso, e diz: não pode fazer isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aí o povo vai vendo tudo isso, e aí vocês não querem que mesmo com o risco da vida, que mesmo com esse maldito Covid, o povo não se manifeste? É isso que vocês querem? Por isso eu quero dizer à imprensa e dizer também a alguns parlamentares do Congresso Nacional: o aumento da morte de pessoas por Covid não será responsabilidade do presidente da República. Pelo contrário, será responsabilidade dos senhores. Sim, dos senhores, que não trataram este assunto com a verdade que deveria ser tratada, que não trataram desse tema com a seriedade que precisa ser tratada, e pensando que o povo é burro, que o povo não ia enxergar o que vocês estavam fazendo. Tanto que enxergou que disse basta, que disse chega. Aí agora o povo está indo para a rua, porque já não acredita mais em vocês. Aí o isolamento social, que é importante, e Bolsonaro nunca disse que o isolamento não era importante. Pelo contrário, quando o presidente Bolsonaro defendeu a economia e não permitir a ideia de que saúde e economia, ou vida e economia, são dois assuntos, dois polos equidistantes, não, o presidente defendeu dizendo: não, peraí, você não pode tratar a vida como se ela fosse um assunto isolado da economia do país. Por quê? Porque se as pessoas começarem a passar fome, necessidade, o desespero vai ser tão grande que vai morrer mais gente porque a economia quebrou do que pelo próprio vírus. Foi isso que o presidente discutiu. E ele disse: tem que haver a flexibilização da volta do comércio. Flexibilização não é sair abrindo o comércio alavanteia, a torta e a direita, não. É fazer isso com sabedoria e com inteligência. Foi o que Bolsonaro defendeu e defende até agora. Ok? Quer ver uma coisa? E aqui já vai um outro assunto. A quem interessa não tratar sobre o placar da vida na imprensa? O placar da vida é uma forma que o governo Bolsonaro teve de divulgar não só as mortes, mas de divulgar também os que se recuperaram do Covid, ou seja, aqueles que venceram o Covid, e aqueles que estão em recuperação, ou seja, estão com Covid,
mas estão fora de risco. Das principais emissoras de televisão, por favor, compartilhe essa live. Eu acho que ela está sendo muito importante e muito esclarecedora, pelo menos eu julgo assim. Das principais emissoras de televisão, a única que não divulga o placar da vida é a Globo. Olha, o placar da vida não com números atuais, mas números de 2 dias atrás, consta o seguinte: o número de salvos, o número de infectados, 101.147 pessoas, número de 2 dias atrás. Das 101.147 pessoas, atenção Brasil, 42.991 pessoas já estão curadas, ok? E 51.131 pessoas já estão em recuperação, ou seja, não vão morrer mais. Total, 94.122 pessoas que vão vencer ou já venceram o Covid. De 101.147 contaminados, o placar da vida já está determinando que 94.122 pessoas vão seguir a sua vida normal. 42 mil, quase 43 mil já seguiram e mais 51 mil que daqui a pouquinho vai estar aí na rua vivendo novamente. A quem interessa a manipulação desses números? Causando um pânico terrível à sociedade. Ah, mas deputado Ottoni, os números estão aumentando. É claro que estão aumentando. Lembra que o presidente Bolsonaro disse: é inevitável que 70% da nossa população pegue essa desgraça. É inevitável. Mas a morte vai atingir principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, com raríssimas exceções. E repito, são raríssimas exceções. Porque quando você pega alguém e diz: não, mas ele não tinha problema nenhum, vai ver que tinha. Vai lá que tinha. Ou ele tinha uma diabetes, ou ele tinha uma pressão alta, alguma doença pré-existente, 90% tem. As exceções são aqueles 10% que não tinha nada e que, infelizmente, o vírus matou. Não é? Um último assunto aqui, para encerrar. O depoimento de Moro. E aí eu peço que você compartilhe. Já saiu, até porque ele pediu que os seus advogados fossem ao STF pedir para que o seu depoimento não fosse sigiloso. Saiu o tão falado depoimento de Sérgio Moro à PF. Amigos, foi o mesmo do mesmo. O mesmo do mesmo. Aquilo que os opositores achavam que seria uma tsunami avassaladora, que ia pegar o Planalto de jeito. Amigo, a tsunami virou marola. Marola. Moro apenas repetiu o que ele vinha dizendo, acusando o presidente Bolsonaro de interferência, mas não mostrou nada concreto. Moro não mostrou nada substancial. Nada. O mesmo do mesmo. Claro que você vai ver o Jornal Nacional daqui a pouco fazendo estardalhaço com o que ele falou. Como se ele, Moro, fosse o arauto da verdade. Não é? Você vai ver amanhã a Folha de São Paulo, o Estadão, que são os inimigos claros do presidente, fazendo estardalhaço com esse depoimento do Moro. Amigos e amigas, não tem nada de novo no que Moro falou. Nada de novo. Nada de novo. Não tem uma prova, não tem um áudio comprometedor, não tem uma fala do presidente comprometedor. Nada. Nada. É vida que segue. Vida que segue. Vida que segue, Moro sem emprego, tá?
Porque ninguém sã consciência vai dar emprego para Moro, para um traíra desse, para um traidor, para um cara que não consegue a respeitar as ordens do seu superior, não é? E sai atirando. Na verdade, Moro achou que era o último doce do saco, né? A última pipoca do saquinho. Ele achou, não é? Mas quebrou a cara, subestimou a inteligência do brasileiro. E aí jogou a sua tão falada biografia na lama. Ele mesmo está jogando a sua biografia na lama, não é? Por quê? Porque foi ganancioso, porque não entendeu que esse processo, não é, ia chegar a vez dele. É o que é? Quer ser presidente da República? Era só esperar e não fazer esse papel de moleque, como ele fez. Ok, pessoal? Então, eram esses 3 assuntos que eu queria que você reproduzisse, não é? Esta tentativa de acusar o presidente Bolsonaro de ter alguma culpa na morte, no aumento de mortes de Covid, ou que o presidente Bolsonaro apoia manifestações antidemocráticas. Primeiro que pedir fora STF não tem nada mais democrático que isso. Falar fora Renan, ou fora Maia, ou fora Alcolumbre, não tem nada mais democrático do que isso. Só em países totalitários que você não pode xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal como se Deus ele fosse. Só em sistemas totalitários você não pode mandar um presidente da Câmara chupar cocô. Ou então mandar o Alcolumbre plantar favas. O sistema democrático, quando ele é vivo, ele permite o povo tratar o político, o ministro do STF, como servidor público. Num sistema democrático, o povo olha para o político igual a mim e diz assim, ó, anda certo, senão eu te demito, hein? Ó, quem paga o teu salário, Ottoni, sou eu, hein? Quem paga o que você tem no gabinete sou eu, hein, Ottoni? Cuidado, hein, mané? Cuidado, hein, otário? Cuidado, hein? Ué, isso é democracia. É enquadrar o ministro, é xingar o Supremo. Isso é democracia. Agora, alguém tem a tolice de achar que isso só aconteceu depois que Bolsonaro virou presidente da República? Irmão, desde que o mundo é mundo, se xinga o STF. Desde que o mundo é mundo, se xinga o Congresso Nacional e se xinga a imprensa. Agora, isso ficou mais evidente, por quê? Porque Bolsonaro passou a ser o antagonista, o outro polo, não é? Portanto, ficou mais claro a manipulação dessa gente. Tudo bem? Pessoal, compartilha, Deus abençoe você, sucesso, estou aqui em Brasília, amanhã eu vou estar com o presidente e vou estar também com o vice-presidente Mourão, conversando sobre alguns temas importantes. Beijo no coração, quem puder, vamos compartilhar. Ah, e quem puder ir lá no YouTube agora e se inscrever lá no meu canal, joga lá Ottoni de Paula, é porque eu esqueci qual é o nome do canal. Isso a minha cabeça é tão terrível que eu até esqueci, tá? Vai lá, joga lá Ottoni de Paula, vai ali aparecer, você me ajuda, porque tem coisas que eu vou começar a colocar só no canal, porque lá eu tô mais blindado do que aqui. Aqui o Facebook pode tirar a qualquer momento. Um abraço, beijão para vocês.